O Renan, você falou da importância do SUS. Hoje, aqui no Brasil, nós já ultrapassamos 100 mil casos positivos, isso oficialmente pelo Ministério da Saúde, e ultrapassamos 7 mil óbitos. Nós já ultrapassamos a China e estamos chegando rapidamente no que diz respeito a pessoas que testaram positivo aos números da Europa, mesmo com uma testagem muito menor. Nós somos por volta do centésimo, 15º país com menos testagens no mundo. E, no entanto, já estamos com números absurdos. E tem um problema que tudo indica que agora, em maio, a grande maioria dos estados vão estar com os leitos de UTI, os leitos gerais já ocupados. Isso já acontece em Manaus, acontece no Pará, Ceará, Maranhão está chegando nessa situação, e a Justiça e o governador Flávio Dino endureceram o isolamento, algo próximo do lockdown, que deveria ser tomado em outros estados também, mas os governadores e prefeitos ainda não decidiram essa medida. E nós temos um caso, por exemplo, em São Paulo, o número de leitos do SUS já vai chegar no colapso, sem vagas, enquanto que nos hospitais da elite, privados, para quem tem poder econômico, que atenderam os primeiros casos, como Albert Einstein, Sírio-Libanês, tiveram uma redução grande no número de internados. E aí começou uma discussão sobre se adotar como medida colocar todos os leitos dos hospitais privados à disposição do SUS para fazerem parte da regulação dos leitos destinados a atender os pacientes graves do coronavírus. Você acha que essa é uma medida possível de ser adotada? Eu acho que numa situação extrema de dificuldades é possível de ser adotada. Né? Numa situação, como eu falei, ela é similar a uma guerra que nós estamos enfrentando. Então, o interesse público, o interesse coletivo, ele se sobrepõe ao interesse particular, né? Privado. E aqui na Bahia nós temos tido um exemplo de que o governador do estado tem contratado, aí uma medida preventiva, é uma ação proativa que ele tem tido, de reativar o espaço físico do Hospital Espanhol, né, que foi uma grande medida adotada, que gerou aí algumas dezenas de leitos de UTI. Alguns outros hospitais e leitos têm sido contratualizados com esse fim. É uma iniciativa muito importante, mas numa situação extrema, eu não descarto a necessidade, ou a possibilidade de que se lance mão desses leitos para utilização no atendimento a esses pacientes. Né? É muito triste para nós, médicos, profissionais de saúde, e para todo mundo que tem sensibilidade e compaixão, ver notícias sobre prefeituras adquirindo caixões, prefeituras abrindo covas. É uma coisa muito triste e nós diariamente estamos ouvindo essas notícias. Então, o fundamental é o isolamento social. Né? Nós temos brigado contra a brutalidade do governo Bolsonaro na defesa do isolamento social, para que essa curva não cresça, para que a gente não chegue numa situação de colapso do sistema de saúde, porque ele não é planejado para esse tipo de evento, dessa pandemia, e é uma luta que nós estamos tendo de briga contra o tempo. Né? E aí eu vi uma declaração irresponsável dessa ministra Damares, fundamentalista, absurda, de que ela disse, olha, vamos festejar que nós não chegamos a 1 milhão de mortos, nem meio milhão de mortos, nós só temos 7 mil mortos, né? Mas nós não deveríamos ter 7 mil mortos. Toda vida é importante e a luta por cada vida é importante. E vida, inclusive, dos idosos, né? De 80, de 90 anos, do que for, cada idoso que não
que não seja infectado pelo coronavírus e que não adoeça, é importante. Cada idoso que tem atenção médica e que sobreviva também é importante. Isso está ligado à dignidade da vida humana, que nós temos que respeitar. Isso é um preceito, é um princípio da vida dos profissionais de saúde, dos médicos, e que tem que ser valorizado. Então, é uma situação que eu acho, voltando à sua pergunta, que os governadores têm que estar atentos, porque é possível, sim, para defender o interesse coletivo da população, de se lançar mão de leitos privados para compor esse quadro aí de atenção à saúde hospitalar a esses pacientes. Você falou da Damares, eu vi a declaração dela no Twitter, eu até respondi, e a subnotificação é enorme no Brasil. Eu vi uma matéria dizendo que na Rocinha o número de mortes reais é 145% superior ao que está contabilizado pelo Ministério da Saúde. E hoje o Bolsonaro participou de uma manifestação em frente ao Palácio do Planalto, absurda, em que ele fez declarações que são contra a Constituição, contra o Estado de Direito, atenta contra a liberdade de imprensa que eles tanto defendiam e diziam que Lula e Dilma atacavam, e um jornalista foi agredido pelos bolsonaristas. E Bolsonaro reiteradamente se manifestou contra o isolamento social. E não é diferente, por exemplo, o Trump recomendou aos americanos tomarem injeção de detergente. E alguns ou parte da população, os que são seguidores do Trump, seguiram a orientação dele. E aqui no Brasil, o Bolsonaro vem também recomendando o uso de medicamentos que não têm comprovação científica de sua eficácia no combate aos efeitos do coronavírus. Eu queria que você comentasse um pouco, quer dizer, o que é que representam essas orientações e como que a população pode se orientar de forma adequada nesses tempos de rede social e de fake news e de pronunciamentos de um presidente que beira a irracionalidade e de apoio a medidas que são genocidas. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso. Olha, eu acho que a imprensa, o que nós chamamos de imprensa tradicional, a Rede Globo e as outras redes de televisão do Brasil têm, nesse momento, tido um papel importante na informação. Então, a informação, a verdade, Walter, é o substrato da atuação dos cientistas, da medicina, da área de saúde, de todas as áreas de atuação do ser humano, né, se baseia na verdade. Né? Então, a medicina ela se baseia na epidemiologia, nos estudos científicos, na estatística, e o que nós temos visto aí na atuação do governo Bolsonaro, ou do desgoverno Bolsonaro, inspirado nesse método de atuação de Trump e uma atuação, podemos dizer assim, teleguiada em relação ao governo Trump, é um festival de estupidez. Né? Eu acho que o povo está compreendendo, em certa medida, que o fundamental é proteger a vida. Né? E que o que Bolsonaro tem feito é jogar uma cortina de fumaça em todo esse esforço que é feito pelas ciências, pela medicina, pela saúde pública, pelo SUS, pelos governadores e prefeitos, inclusive prefeitos identificados com a direita, né, no sentido de adotar as medidas de prevenção das mortes e de proteger o sistema de atenção hospitalar para que não chegue ou que não fique muito tempo nesse colapso que a gente já identifica em alguns estados. Então, a verdade é acima de tudo, e eu até comentei outro dia num grupo de médicos que o SUS iria derrubar Bolsonaro, né? Que esse processo da pandemia tem jogado ele diante de uma verdade inquestionável.
porque ele diz que é uma gripezinha e tem havido uma mortalidade muito alta. Nós já passamos dos 7 mil óbitos no Brasil. Os sistemas de saúde em diversos estados entrando em colapso. Há uma previsão de que na Bahia, que tem havido muito investimento, em finais de maio nós já estaríamos numa situação de enfrentar certo sufoco. Além disso, ele não tem realizado os repasses obrigatórios para a atenção hospitalar aos pacientes. O governador do estado recentemente disse que está a um débito de 300 milhões ano de repasse da contratualização do leito SUS. O Hospital Municipal de Salvador, construído pelo prefeito ACM Neto, ainda não foi contratualizado, ele ainda não recebe verbas federais, como deveria receber. Então, é uma luta da verdade crua de uma pandemia que tem levado à morte no mundo todo, que atinge todas as classes sociais, mas, claro, que a desigualdade social está impondo um sofrimento maior aos pobres, né? E é natural, porque fome, aglomeração, essas filas que tem havido na Caixa Econômica Federal para o saque do dinheiro, para a busca de informações, certamente tem levado a um aumento do contato com o vírus, do contágio e da quantidade de pessoas infectadas, né? Certamente tem acontecido isso. É uma coisa absurda o que está acontecendo e que o governo não tem adotado medidas de minorar esses problemas, mas a verdade vai se impor, né? Eu acho que boa parte da população, e as recentes pesquisas mostram isso, uma queda grande, significativa do apoio ao Bolsonaro e há uma resistência da população. Nós vemos o uso de máscara, o isolamento social sendo cumprido, a revelia do governo federal, que é quem deveria estar à frente dessa articulação com os governadores, com os prefeitos, para a gente sair da pandemia com menos mortes, com menos danos e de uma maneira mais organizada também para a recuperação da economia. Chegou uma pergunta aqui pedindo para você comentar qual que é a sua avaliação sobre a atuação e as medidas que o Ministério da Saúde vem adotando contra a pandemia. Olha, o Ministério da Saúde, o ministro que foi exonerado aí por Bolsonaro, ele estava fazendo um esforço de articulação, né? E por isso foi tirado do cargo. Ele foi tirado do cargo porque estava defendendo a aplicação das orientações da Organização Mundial de Saúde e estava buscando, apesar de Bolsonaro estar atrapalhando muito, manter essa articulação com estados e municípios. Claro que tem os problemas de financiamento, de envio de recursos, que aí é mais da área econômica do governo, mas o Mandetta, que é uma pessoa, um médico ligado ao setor privado de saúde, ele estava cumprindo um papel que, de certa responsabilidade com o enfrentamento da pandemia. O Bolsonaro tirou o Mandetta e colocou um ministro que não disse para que veio. Ele parece que está dormindo, ele parece que já foi, ele parece que não chegou, né? E está estudando, parece que tem 15 dias que ele assumiu aí o ministério, e está tomando o pé da realidade. Talvez quando acabar a pandemia, ele tenha tomado o pé da realidade. O Brasil tem que comprar 14 mil respiradores, e ele festejou que encaminhou 10 respiradores para Pernambuco e mais 12 respiradores para não sei onde, que ele não tem a dimensão do drama que nós estamos vivendo de falta de leitos equipados e de profissionais e de equipamentos de proteção necessários para o enfrentamento da pandemia. Então, isso é um prejuízo enorme, porque é o governo federal que tem recursos, né, nesse momento e que tem capacidade de articulação para organizar esse sistema. Quer dizer, há um boicote deliberado de Bolsonaro ao SUS, às medidas de combate ao vírus e à pandemia, de enfrentamento dessa situação, deliberado. E isso aí que você comentou hoje novamente,
ele foi para a porta lá do palácio, reunir com aqueles irresponsáveis, todos se abraçando, todos tendo contato, com bandeira dos Estados Unidos, bandeira de Israel, ameaçando as instituições. Quer dizer, é um desserviço que tem sido prestado, que é inadmissível, né? Inaceitável, de que as vidas dos profissionais de saúde estejam sendo expostas dessa maneira, que a população esteja exposta dessa maneira, sem que o governo federal dê a devida providência e a devida atenção que se faz necessária. Veio uma pergunta aqui, que diz o seguinte: Davi Capistrano, sanitarista, falava da importância do atrito para algumas mudanças ocorrerem. O Covid-19 seria um atrito necessário? Possivelmente. Eu abordei um pouco essa situação. Né? Nós vamos sair dessa crise certamente com uma lição. Como eu sou otimista, eu acho que é uma experiência. Inclusive, esse enfrentamento, você vê que desde o início da pandemia, há um esforço muito grande dos pesquisadores, dos cientistas, não só da área de medicina, mas da área de saúde, com outras profissões e outras áreas do conhecimento humano, no sentido de compreender os efeitos dessa pandemia sobre a humanidade. Eu li outro dia uma reportagem que fala que é produzido um trabalho científico a cada 3 horas no mundo. Né? Uso de medicamentos novos, as pesquisas que estão sendo realizadas pelas vacinas, os testes que foram desenvolvidos e que estão sendo aplicados. Então, é uma corrida que a humanidade faz contra o tempo, em todo o mundo, na busca de soluções. Né? Então, como nas guerras, na Segunda Guerra Mundial, houve um avanço grande da cirurgia, da ortopedia, do desenvolvimento de materiais e de técnicas cirúrgicas e de tratamentos e tudo mais, sempre a gente sai de uma situação dessa com aprendizados importantes para o desenvolvimento da ciência. Né? Eu não tenho dúvida disso. Né? Como a humanidade vai se organizar, aí fica um questionamento, porque há uma tendência nesses momentos de crise de pensamentos autoritários, despóticos, tipo de Bolsonaro e de Trump, serem valorizados, porque a população no desespero, uma desorganização do tecido social. Então, há esse risco. Mas há também a possibilidade de um desenvolvimento digamos assim, dos sentimentos e dos propósitos mais nobres e de evolução da gente como ser humano. Eu acredito mais nessa segunda hipótese. É o que esperamos, porque as projeções que estão sendo realizadas sobre a conjuntura atual dos países, e aqui no Brasil, diante da pandemia e os seus efeitos posteriores, apontam para um quadro extremamente grave. A Fundação Getúlio Vargas publicou um estudo de que teremos, ao final de 2020, por volta de 24 a 25 milhões de desempregados e uma redução média na renda dos trabalhadores assalariados de 30%, e uma queda no PIB por volta de 5%, e que não é muito diferente do que a ONU projeta, o FMI e outras instituições. Então, nós vamos ter uma situação extremamente grave do ponto de vista social, e aí isso que você fala, que é fundamental que a gente saia desse processo com a construção de uma solidariedade, de uma união maior entre a população para vencer não só a pandemia, mas depois enfrentar as suas consequências, vai ser determinante para o futuro. Porque nós sabemos também, quer dizer, que de todas as crises econômicas, sanitárias, ou mesmo as guerras, sempre tem também um aumento na concentração da riqueza nas mãos de um número menor ainda. Né?
de pessoas que passam a controlar o capital no mundo. Então, a gente tem que ver como é que nós reduzimos esse processo.